Audiobook do Livro dos Espíritos. Segunda parte, capítulo 6.8. Recordação da existência corpórea, questões 304 a 318. 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tal qual o homem, que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades na meninice. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito, completa e inopinadamente, após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. 306. O espírito se lembra, pormenorizadamente, de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas, se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. B. Entrevê o espírito objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação, ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda, de modo absoluto, de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas, o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam. Frequentemente assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. 313. O homem, que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento.
Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta, no outro mundo, tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos, para que os ultimem. Seu objetivo, na Terra, era o bem da humanidade, e o mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo. De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro o condênio que maior admiração lhe causava. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico bem pouco é para certos espíritos, que, então, o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhe oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos sérios, que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito, sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. 163 e seguintes.